Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje falando sobre políticas públicas de educação. Recebemos o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, e conversamos sobre quais são os principais desafios do Brasil para conseguir avançar na qualidade, tendo em vista a recente notícia de que o país agora vai dispor nos próximos 10 anos de mais 110 bilhões de reais para o investimento no ensino por conta da aprovação, da sanção da lei que destina parte dos recursos dos royalties dos petróleos para o ensino, 75% deles. Bom, no bloco anterior, a gente já conversava sobre quais são as dificuldades associadas, né, a essa tarefa de você conseguir investir mais no ensino. Agora, uma questão que ficou pendente tem a ver com o tipo de política que o país adota. São frequentes as comparações do Brasil com outros países, até porque nos rankings internacionais, geralmente as escolas brasileiras públicas, elas acabam que não ficam tão bem colocadas assim. Finlândia, Coreia do Sul, China, são alguns dos países que aparecem como modelos para o Brasil nessa área. Dentro da discussão realizada dentro da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, quais são aí os caminhos que vocês enxergam para o campo da gestão do ensino no país? Então, primeiro, só fazer uma observação. Em relação aos royalties, são 75% dos royalties da área de concessão. O bilhete premiado, que é o pré-sal, a ideia do governo federal não era vincular esse recurso. E nós conseguimos trazer metade desse recurso, né, metade do Fundo Social do pré-sal para a educação. O governo queria só os rendimentos, e aí uma pequena parte. Então é importante até para esclarecer, né, para o telespectador que a conquista foi baseada fundamentalmente no Fundo Social do pré-sal. Em relação aos desafios, é importante ressaltar que o Brasil tem uma rede pública de alta qualidade. Se a nota da rede pública federal no PISA fosse considerada a nota padrão brasileira, quer dizer, se todas as escolas tivessem aquele padrão da rede federal de ensino, nós sairíamos do 54º lugar para o 7º lugar no PISA. O que significa que o Brasil tem uma rede pública de alta qualidade. Só que é uma rede pública que recebe muito mais investimento, que tem professores que recebem um salário muito maior, que tem todos os insumos do custo aluno qualidade inicial, e é uma rede pública que é para poucos, né? Só são 200 estabelecimentos. Então, o Brasil tem que fazer com que a rede pública federal seja o padrão para o país. E é uma rede que é pública, então significa que o poder público sabe fazer educação de qualidade. Só precisa expandir, quer dizer, gerar escala, né? Fazer com que das 200 escolas, as 200 mil escolas brasileiras, mais de 200 mil escolas brasileiras, tenham esse padrão de qualidade. Esse que é o desafio. E para isso precisa seguir alguns passos. Custo aluno qualidade inicial, com forte caráter de investimento no professor, né? Um espaço de participação mais atrativo para os pais, porque os pais vão para as escolas e não tem nenhum tipo de incentivo à participação, né? Não é discutida a questão pedagógica com eles. Então isso precisa mudar, né? E é preciso que a gente tenha uma gestão com maior controle social. A sociedade precisa participar mais da gestão educacional e precisa conhecer mais sobre os custos da educação. Bom, considerando então que o Brasil sabe fazer ensino público de qualidade, mas tem essa tarefa de multiplicar por centenas de vezes, né, Sim. a rede de escolas que opera com esses padrões que são considerados de referência para o conjunto, né, o grosso das escolas públicas brasileiras. E para dar esse salto, será que a experiência de outros países pode colaborar com a nossa? Pode no sentido daquilo que eles trilharam como caminho, né? É claro que são sociedades muito distintas, né? Sim. Comparar a Finlândia, a Coreia do Sul, que são países pequenos, com uma história muito específica, né? Com o Brasil, fazer uma comparação que é muito, muito difícil de ser empreendida. Agora, qual foi o segredo da Finlândia? Um grande acordo social e político na década de 70, que foi feito na década de 90, que colocou o poder da gestão do ensino na mão do professor, deu uma ótima formação para o professor. Então o professor ele tinha capacidade de construir sobre o currículo, tinha capacidade de planejar a sua aula, forte participação dos pais e mais investimento em educação. Inclusive teve uma visita recente da ministra da Educação, não seria a ministra, né, a diretora da Educação da Finlândia, e ela dizia que lá eles investem pouco em educação, e o salário do professor é 3 mil euros. 3 mil euros é muito mais, né, quase 9 mil reais, mais de 9 mil reais, é muito mais do que aquilo que o professor recebe aqui É pouco no perto Brasil. da economia como um todo do país, que é muito rica, né? Exato. Não, mas mesmo para padrões europeus, 3 mil euros de salário para o professor de educação básica é um salário considerado de médio para alto. Perde um pouco para a Alemanha, mas ganha, por exemplo, da Inglaterra. A Inglaterra, a campanha nacional pelo direito à educação, tem muita relação com a Inglaterra, porque lá é uma das sedes
da campanha global pela educação. Então, é um sistema de ensino que a gente conhece bem. E lá se paga menos do que na Finlândia, né? Bom, já que você citou um caso internacional, você foi membro também da direção da campanha global pelo direito à educação durante 4 anos. Aqui no Brasil é muito comum também um comentário de que o brasileiro não dá tanta importância para o ensino, aqui a gente deixa ele em segundo plano. Essas questões, esses debates polêmicos envolvendo o avanço no ensino, como é que eles aparecem também em outros países? As dificuldades são as mesmas que a gente vê aqui no Brasil? Tem muitas coisas que são parecidas. A crise do ensino médio, por exemplo, ela acontece em todos os países. É um fenômeno global, então. Fenômeno global. Como atrair o jovem para a educação? Isso é um problema mundial. Só que é claro que você tem pontos de partidas muito distintos, né? No Brasil você ainda tem déficit de matrículas. Poucos alunos estudam no ensino médio comparado com outras etapas, né? Especialmente o ensino fundamental. Você tem muita defasagem em idade série, né? Então, muitos alunos de ensino médio já estão com uma idade muito superior àquela que eles deveriam estar para cursar o ensino médio. Mas você tem um problema que é um problema geral. O jovem não se atrai pelo ensino da forma como ele tem sido dado, né? E, curiosamente, o caminho que os países mais envolvidos têm feito é um caminho de voltar ao passado. Em que sentido? Construir grandes sistemas curriculares, buscar construir um processo de diálogo mais intenso com os jovens, ao passado também, não um passado tão distante assim, mas retomam, por exemplo, os trabalhos do Dewey, né, que foi um pensador nos Estados Unidos. Tem alguns países que estão retomando pensadores da Idade Média ou da pós-Idade Média, né, que buscam construir grandes sistemas de ensino, um ensino que seja mais vinculado a conteúdos de interesse, menos propedêutico, né, menos conteudista, como nós temos aqui. Então, por exemplo, para se pensar bem, para ficar claro, né, para o telespectador, é quase como ensinar como Aristóteles ensinava, como o Galilei pensava. Quer dizer, você não pensa só matemática, só português, só geografia, só história. Você faz uma aula que consiga congregar todo o campo de conhecimento. E aí isso é muito mais interessante, através da busca por resolução de problemas. Então, vamos discutir, por exemplo, a questão das dificuldades ambientais brasileiras, né? E aí você trabalha com base nesse projeto questões da matemática, questões da geografia, questões da história. Então é um caminho que tem sido trilhado. Bom, certamente a gente podia falar muito mais sobre esses temas. O programa caminha para o encerramento. Quem está nos acompanhando, quais são as prioridades hoje da campanha nacional pelo direito à educação? Quais são também as suas estratégias para todos aqueles que se interessam por essa causa tão importante e urgente que é a do ensino no país? Hoje a nossa prioridade é aprovar o Plano Nacional de Educação. Mas o segredo para nós é a gente pensar do presente para o futuro. O que a gente vai fazer daqui para frente? Isso é o Plano Nacional de Educação. Dá para distribuir mais recursos para a educação, então esse é o desafio hoje. Bom, agradecemos, Daniel, pela sua participação hoje aqui no programa Sociedade Solidária. Essa bandeira da educação é uma bandeira na qual a Legião da Boa Vontade, com a ajuda do povo, aposta muito, né, tanto na sua rede educacional, nos seus programas também de ensino não formal, né, por meio de outros programas, no campo da assistência social. A instituição tem uma linha pedagógica própria, a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, que busca aliar também esse esforço intelectual, uma discussão e uma reflexão ética a respeito dos valores e daquilo que nós, no dia a dia, usamos como referência para tomar as nossas decisões, das mais prosaicas às mais importantes. O criador do programa Sociedade Solidária traz uma reflexão, qual vou ler aqui como encerramento da nossa edição de hoje, nos chamando à responsabilidade diante desse compromisso imenso que temos, que é de fazer com que o Brasil consiga ter níveis de ensino de qualidade para todos os seus filhos. Na página 203 do seu livro É Urgente Reeducar, ele afirma: eis aí, gente educada, instruída e ecumenicamente espiritualizada, é povo que rebenta os grilhões da miséria e os lança fora. Por isso, há tanto tempo asseguramos, conforme registrei em entrevista ao veterano jornalista Paulo Parisi, em 1981, que, sem educação e instrução, e mais, sem reeducação, incluída dos educadores e espiritualidade ecumênica, não há verdadeiro progresso. Enquanto não prevalecer o ensino eficaz, por todos os de bom senso almejado, qualquer nação padecerá cativa das limitações que a si mesma se impõe. E na sequência ele prestigia aqui o trabalho de grandes educadores como Anália Franco, Paulo Freire, Anísio Teixeira, Dom Bosco, Maria Montessori, Booker T. Washington, Pestalozzi e outros que se dedicaram ao campo do ensino. E com essa mensagem nós finalizamos o programa de hoje
com essa provocação, esse desafio para todos nós de rebentar os grilhões da miséria que infelizmente ainda afetam tantas pessoas por intermédio da educação. Abrimos também, Daniel, para suas considerações finais. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sempre é bom debater, né, educação. Sempre é bom vir aqui, né, a casa de vocês, né. Eu já sou antigo nesse espaço e sempre que for necessário a campanha está disposta a participar dos programas, das atividades da LBV. Agora é importante ressaltar para a sociedade que é preciso aprovar o Plano Nacional de Educação com um investimento de 10% do PIB para a educação pública, né. Essa que é a referência que a gente trabalha. Educação pública tem que ser educação para todos. Sem dúvida. Mais uma vez agradecemos. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com Daniel Cara, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Esse tema é bastante abrangente e nós certamente voltaremos a falar sobre ele em outras edições. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Sociedade Solidária.